2 de abril. Eu prometi suprir todas as suas necessidades de acordo com as minhas gloriosas riquezas. Sua necessidade mais profunda e constante é a minha paz. Plantei-a no jardim do seu coração, onde vivo, mas há algumas ervas daninhas crescendo lá. O orgulho, as preocupações, o egoísmo, a descrença. Eu sou o jardineiro e estou trabalhando para tirar essas pragas do seu coração. Realizo minha obra de várias maneiras. Quando você se senta em silêncio ao meu lado, lanço a luz da minha presença diretamente para dentro de você. Banhada por essa luz celestial, a paz cresce em abundância e as ervas daninhas desaparecem. Eu envio provações para a sua vida e quando você confia em mim, em meio aos problemas, a paz floresce e as pragas morrem. Agradeça-me pelas situações complicadas. A paz que elas podem gerar é muito maior do que as provações que você enfrenta. Amado Jesus, querido amigo de todos os momentos, estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Agradecemos, Mestre Divino, pela oportunidade. Como é bom, Jesus, sentir a sua presença aqui agora, nesse momento. Como é bom sentir essa bênção dessa hora. Como é bom sentir a sua luz, Senhor, envolvendo a todos nós, nos iluminando, nos protegendo, nos amparando. Graças a Deus. Graças a Deus por esse momento, por essa luz, por essa bênção. Pedimos, Senhor, que continue conosco, nos fortalecendo na fé, nos abençoando. Precisamos do teu auxílio, Mestre. Somos tão pequeninos, tão frágeis. Sabemos do teu amor por nós, sabemos da tua luz dentro do nosso coração. Nos ajude a tirar essas ervas daninhas de dentro do nosso coração, para que possamos fazer crescer a tua luz e podermos transmitir a todos que convivem conosco, a todos que se aproximam de nós. Queremos ser teus seguidores, Mestre. Queremos transmitir a tua luz, Senhor, mas precisamos que nos ajude, fortalecendo-nos na fé e no amor. Confiamos na tua presença nesse momento. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Agradecemos por não desistir de nós, apesar das nossas ilusões. Fique conosco. Nos conduza, nos oriente. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Linda a mensagem, a página de hoje, linda a prece também, muito, muito linda. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje, para ler o Evangelho? Quem sente no coração de ler o Evangelho hoje? Vou escolher quem não levantar o dedo, hein? Ninguém vai levantar o dedo, vou escolher. Eu posso até abrir, mas aí vocês vão comentar. Tá bom.
Vou abrir aqui porque não caiu o nome. Caracteres do verdadeiro profeta. É no capítulo 21, o item 9. É no capítulo que fala sobre haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e de ambiciosos, desculpe, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tens o que os assinala. Somente há um hábil general, capaz de se dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficais certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de se cumprir, enquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sobre cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que aos falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, e como todos os mendazes, parece sempre temerosos de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão encontrado pessoas, asais crédulas, que lhe creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Essa é a questão. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos,
e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, mas sim, numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas um terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. O que me chama muita atenção num texto como esse é porque foi escrito há tanto tempo, esse alerta, e até hoje há tantas pessoas na humanidade que ainda não conseguem enxergar essa parte que tem que ver essa parte que tem que ver a conduta, né, a moral, a bondade, que tem que ver que não haja orgulho, egoísmo, apego, seriedade, né? É preciso ficar atento para observar a seriedade dos que se dizem profeta ou que conduzem um povo, né? Então, eu fico pensando nisso e, claro, que cada um está no seu grau de evolução, de progresso, para poder entender um pouquinho melhor o que está escrito no Evangelho, mas foi escrito há tanto tempo e já foi lido tantas vezes. Uma vez eu vi uma entrevista do Chico Xavier, esses programas bem antigos, o Pinga Fogo, que tem as entrevistas, e ele falou que todas as religiões são importantes, que todas as pessoas estão buscando Deus, mas é muito importante a parte da... Ele falou assim, a faixa de interpretação da palavra. Está tudo escrito, mas essa parte de interpretar é onde está a diferença das religiões, as pessoas que estão buscando Deus e tentando... E tem muita gente que se ilude ainda com poucas coisas e ainda não conseguiu enxergar essa parte. Eu vou esperar para vocês falarem, depois, se precisar, eu falo um pouquinho. Isso mesmo. Quando você fala assim, foi muito tempo atrás que esse texto foi escrito. Realmente, foi muito tempo atrás e já estava falando, né, ele começa falando da transição, que já estava começando, né? A transição ela não acontece de um dia para o outro, né? A gente ainda está passando pela transição de uma maneira até mais real, mais forte, né? Agora, nesses últimos tempos. Então, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a fé raciocinada, né? Que é o que o Espiritismo prega, a fé raciocinada, não aquela bitolada que a gente acredita em qualquer coisa, a gente tem que prestar atenção, estudar, olhar, porque tudo que tiver em desacordo com a lei do amor, que a lei de Deus é a lei do amor, é uma lei imutável, não vai mudar. Então, está em desacordo com essa lei, opa, o que está acontecendo, né? Que profeta é esse? Então, a gente tem que ver por aí. Os profetas se revelam, né? O texto fala, pelos seus atos, né? Pelas suas obras, o que eles estão fazendo, né? Pelas suas virtudes. Ninguém é espírito perfeito aqui na Terra. Não tem. Vai ter gente que vai errar. Mas o profeta pode ser uma pessoa que está fazendo o bem, que está fazendo várias obras, que tem várias virtudes, que prega a lei do amor. Então, essas pessoas podem ser consideradas profetas, que a gente tem
sempre não aquela fé cega, né? A gente tem que sempre ter aquela fé raciocinada. Prestar atenção se tem orgulho, se tem vaidade na fala, porque o verdadeiro profeta, como diz o texto, é humilde, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar do nosso texto de hoje? Acho que a Márcia vai falar. Vai, Márcia? Ou não? Eu hoje estou aqui no meu quintal, estou meio enrolada, mas eu vou falar. É interessante esse tema. Vocês estão me ouvindo bem? Então, caracteres do verdadeiro profeta, porque o tema anterior, né, o 8, são instruções dos espíritos, os falsos profetas. Então, olha só como é que Kardec colocou a organização desse capítulo. Ele primeiro falou dos falsos profetas, né, da fé cega, dos questionamentos, e depois ele colocou um outro item, né, caracteres do verdadeiro profeta. Para quê? Para a gente se ater justamente qual é a característica da pessoa, né, que se coloca como missionário. E a primeira coisa que me lembra quando fala disso, né, tirando Jesus, né, que Jesus é o topo, não tem nem o que comparar ele, né? Mas colocando assim mais para perto da gente, o Chico Xavier, né? Chico Xavier foi tão questionado, tão estudado, tão procurado, principalmente no início da mediunidade dele, e repórteres foram lá e pessoas tiravam foto, queriam ver algum furo, pesquisar algum erro, alguma coisa, né? E viram, ele não tinha interesse em nenhum material. Então, isso já tirava, né, um peso muito grande para o missionário. Ele vivia em extrema humildade, né? E ele não usufruía da pensãozinha dele, do trabalho dele, né? E tudo que ele conseguia arrecadar e tudo que ele conseguia em relação à caridade, ele colocava à disposição das pessoas. Inclusive, muitos dos livros dele que ele publicou, que todos são para doações, ele não só alimentava as instituições que eram fundadas por ele, como ele doou muitos, todo o dinheiro arrecadado, né, que uma parte da editora, que a editora vai cobrar, e todo o dinheiro que seria dele, no caso, né, com execução dos espíritos, ele doou para várias instituições, né, os direitos autorais do livro, doou para outras instituições, quer dizer, até nisso ele mostrou, né, a generosidade de um discípulo de Jesus, entendeu? Então, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E daquela mesma forma que a gente aprende que a gente não pode julgar, mas a gente pode o quê? Analisar, observar. Por isso que Jesus diz que julgar, a gente não pode julgar, mas analisar os fatos e observar sim, justamente para não cairmos em ciladas, né? Ou não ter aquela fé cega. Por exemplo, a pessoa que acredita em tudo o que a outra está falando e não buscar aquilo ali. Por isso que ficar sem ler e estudar é muito perigoso. Uma pessoa sobe num púlpito para falar de algum assunto, né, em relação à religião, e os outros que estão lá com preguiça mental de buscar aquele assunto, de estudar, acredita cegamente no que aquele dirigente, no que aquela pessoa, seja de qualquer religião, espírita, evangélico, católico em si, de buscar realmente se aquilo ali tem um fundamento, qual é a palavra, o significado da palavra, olhar no dicionário e buscar entender. Eu lembro de uma passagem também de Jesus, né, questionando o Sinédrio,
E o Sinédrio falou, quem é você para vir aqui pregar no templo? Ele falou assim, eu sou o mestre e eu sei, você não sabe, eu sei todas as leis dos profetas, não vim negá-las e ainda sei interpretá-las de forma correta. Olha só, quer dizer, ele estava falando para o Sinédrio, que o Sinédrio pegou aquilo tudo ali e fez uma confusão em favor próprio, né? Do orgulho, da vaidade, do dinheiro que eles usavam em favor próprio, tudo era ali por trás, aquela confusão, né? E a gente vê isso se repetindo, né? A gente vê isso se repetindo. É interessante que, às vezes, eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, estudando, e eu estou percebendo que eu tenho a mediunidade psicometria, porque eu consigo perceber, né, a vibração do outro, muitas vezes até a intenção. Isso causa um sofrimento em mim muito grande. E eu até estou falando aqui isso com vocês, porque essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Então, eu tive que me reequilibrar emocionalmente, por isso eu nem participei do NEP, né? É suficiente. Interessante aquele caso daquele espírita, né, que se dizia espírita, que hoje está preso, né? Lembra? Ele curava as pessoas com aquelas como é que é o nome? Com aquela medicina dele lá, né, tal. E eu lembro uma vez que fizeram João de Deus, né? João de Deus, o nome. Eu lembro que uma vez foram lá no Chico Xavier perguntar para ele sobre esse médium, né? Eu vi essa entrevista. E o Chico silenciou. O Chico não falou absolutamente nada. Mas, Chico, o que você acha? Ele falou assim, eu não tenho nada a declarar em relação a ele. É um irmão, mas eu não tenho nada a declarar. Ele não falou, ele não... Você vê que ele já sabia, né? Ele já sabia que ele era um falso profeta, né? Por quê? Porque eu via nele ele com aqueles cordões de ouro, com aquela coisa, eu analisava, né? Eu falava assim, pô, eu acho tão estranho esse cara, ele tem uma altivez, uma coisa assim, quando as pessoas vão entrevistar ele, um orgulho, uma vaidade. Será que ele é espírita mesmo? Eu ficava me questionando. E, ao mesmo tempo, né, eu ficava assim, ai, meu Deus, será que eu estou julgando? Né? E aí anos se passaram, né, e veio à tona. Então, a gente tem que justamente observar as pessoas, né, que estão dirigindo e fazendo algum tipo de trabalho humanitário e dentro das religiões, a gente tem que observar a moral da pessoa. Não vão ter pessoas perfeitas, nem Jesusinhos ali, né? Até porque Deus se serve da gente mesmo, tudo errado para fazer o bem, a gente tem que lembrar disso também, né? Se serve da gente mesmo, que não está pronto ainda, mas a gente tem que observar o esforço da pessoa no bem, de se melhorar moralmente, né? De não querer se aproveitar daquela situação. Por que hoje as pessoas estão tão incrédulas por ajudar o outro, por ajudar instituições? Ainda mais em relação a dinheiro. Porque tem muito pilantra, muita malandragem, né? Muita coisa, muita gente que se aproveita, né? E usurpa daquilo ali. Mas também existem as pessoas que têm a boa vontade. Né? Então, ele dá aqui os caracteres, quais os caracteres do verdadeiro, né? Do verdadeiro profeta. É aquele que não se diz o Messias, é aquele que não tem aquela vaidade de querer ser o melhor de todos, é aquele que não está preocupado com o que os outros pensam, mas ele quer trabalhar, ele quer fazer o serviço dele, mesmo que pequeno. Então, esse é o verdadeiro profeta, né? Que tenta igualar as atitudes à fala, ao que ele lê. Né? Então, é isso que eu penso que esse texto vem nos trazer, para a gente observar justamente a atitude da pessoa. Né? Mesmo que ela dê uma baianada, uma cariocada, uma paulistada de vez em quando, que isso vai acontecer, porque não somos perfeitos, mas, no geral, né? O que é? Você vê a vida de Divaldo, né? 74 anos só de doutrina espírita, de pregação. Quanta coisa ele deixou, ele se negou para o mundo de construir uma família. Ele queria casar, ele queria ter filho, ele queria construir família. E Joana de Anjos falou assim, não, sua missão não é essa, olha só.
né? Então, ele abdicar disso tudo, né? Tudo é um trabalho muito grande, envolve muitas coisas, né? E você vê 74 anos, ainda tem gente que ataca ele, olha, é difícil mesmo, né? É difícil a gente ser reto, ser honesto, ser bom. Então, mas ele está ali, ele está firme. E quando penso que ele ia se aposentar, ele publica mais um livro, né? Então, mostra que o trabalho continua, e é esse exemplo que a gente tem que seguir. Jesus é o topo, é referência, né? É porque eu estou falando deles que é uma coisa real, mais real, né, para a gente, em sentido de humano mesmo, né? Então, é isso, gente. Passo a palavra aí, que a Sueli está doida para falar. Quer falar, Suelen? A Márcia que disse isso, hein? É que eu descobri que ela é tímida. Eu descobri que ela é tímida e agora eu vou, entendeu? Passar a bola. Nossa, gente. Então, vou fazer só um pequeno comentário só. Eu não ia falar nada, não. Mas a Márcia agora me intimou. Eu gostei muito desse início da fala também da Márcia, né? E a leitura diz no início, desconfiai. Desconfiar e está muito conectado, né, ao pare, pense, analise, não está conectado ao julgar, né? A primeira palavra, né, o verbo é desconfiar e não é julgar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque minha internet está meio ruim. Ah, então tá bom. E a gente até conversou aqui recentemente sobre essa questão do julgar, e o julgar está muito também entrelaçado, né, ao conflito. Quando a gente julga alguém, a gente automaticamente inicia um conflito, seja internamente, conosco mesmo, ou até com a pessoa, né? A gente fica num conflito com o outro nem sabe que a gente está conflitando, mas a gente está, porque a gente se acha ou superior, ou porque a gente, né, tem esse sentimento muito forte de arrogância. Então, eu acho muito interessante esse início, né, desse capítulo, que traz esse verbo desconfiar. Desconfiar, analise, e não está entrelaçado com julgar, que mostra uma certa arrogância do ser humano de se achar superior e de já ali dentro dessa performance, né, acabar sendo conduzido pelas más condutas, pelos sentimentos equivocados. Uma outra questão que me chamou muita atenção é que essa leitura ela é muito instrutiva, né? É um texto assim moderado em relação ao seu tamanho, mas ele traz instruções muito simples, né? Que a gente passando o olho a gente já vê. Quando a gente for fazer esse tipo de análise, né? Quando a gente for examinar a conduta daquele que nos auxilia, a gente tem que observar algumas características. As principais são essas características do Cristo. Nessa pessoa, a humildade, a caridade, né? São os dois sentimentos e ações bases. E nessa pessoa, nesse ser, existe muita arrogância? Existe muito egoísmo? Então, são 4 características aqui que eu vi no texto, básicas para a gente não esquecer. Se há as características do Cristo, que é a humildade e caridade, se são essas que predominam, né? Ou se predomina o orgulho e o egoísmo. Aí, daí, a gente já tem a nossa base, né, ali já para a gente nos conduzir com amor e ver o que a gente vai fazer em relação a nós mesmos e ao próximo. Show. Agora, fala, mãe. Não, eu só ia contar uma coisinha sobre um assunto que eu lembrei, mas acho que nem dá mais tempo. Fala rapidinho. É sobre a Igreja Católica, na minha cidadezinha lá do interior, lá no Ceará, porque lá sempre teve 2 padres. E os padres costumam ser sempre muito, assim,
na parte de seguir aquela coisa sempre muito certinha, né? Aí, de repente, chegou um padre de fora, e o padre começou a agir diferente, ele não aceitou os benefícios que o padre tem direito, ele quis morar numa casa bem simples, que eles têm direito a uma casa com muito conforto. E ele quis, o que sobrava dos benefícios, ele quis distribuir para as pessoas mais carentes. Aí o povo da cidade não gostou, falou que ele era muito esquisito, queriam expulsar ele de lá, da cidade. E a minha irmã, eu falei para minha irmã, por que querem expulsar o padre Osmar? Ela falou, porque ele é diferente. Eu falei, mas ele não está fazendo exatamente o que Jesus ensinou, ele está amando o próximo, ele está distribuindo, ele está dividindo o que ele recebe. Ela mas o povo não está acostumado e vai igual aquela coisa, todos pensam, um fala de faz uma crítica, aí o outro pensa, é isso mesmo, vamos tirar ele daqui. Eu fiquei eu achei um absurdo tão grande, porque na Igreja Católica é difícil aparecer um padre assim, bem humilde, bem simples. Ele estava com o coração cheio de bondade, só isso, só amor, né? Caramba, isso foi recente? Sim, foi agora há poucos dias. O padre Osmar ainda está lá, mas estão tentando tirar ele de lá, da igreja, porque ele é diferente. Ele não aceita os benefícios que os padres têm direito. E eu fiquei impressionada com essa história. Eu lembrei dele porque esse é um verdadeiro profeta. Esse está dando, assim, sinais de que é uma pessoa do bem, né? E os outros padres sempre foram daquele tipo conservador, não, tem que falar baixinho dentro da igreja, não pode mudar nada, e ele quer mudar tudo. Eu lembrei dele. Ó, nosso tempo está bem curtinho mesmo. Luciana, tu faz a prece final? Faz? Beleza. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esses ensinamentos que fazem com que a nossa consciência alcance um nível mais elevado de percepção e, a partir disso, a gente pode, de alguma forma, contribuir através da nossa própria evolução, a gente consegue ajudar quem está próximo a pensar, a abrir os horizontes. Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus, para que a gente possa cada vez mais despertar com amor, com uma fé raciocinada. E somos gratos, Pai, pela oportunidade do aprendizado. Juntos aqui, sob a tua lei, a sua lei do amor e da caridade, que nos ensina. Agradecemos nesse dia, tão cheio de energia e significado, possamos, junto de nossas famílias, receber a tua bênção. Abençoe o nosso lar, as nossas vidas, abençoe a nossa água frutificada, que possamos, através dela, acessar essa energia que vem do alto, purificando os nossos pensamentos, o nosso corpo físico e espiritual. Que essa luz ela possa se expandir para todo o planeta Terra nesse momento. Que possamos unir as nossas forças às forças do bem e que possa ser beneficiado todos os seres. Que todos os irmãos que nesse momento se encontram enfermos recebam de Ti uma graça, uma luz, um amparo, um conforto. Seguimos juntos, hoje e sempre. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Que lindo nosso estudo. Gente, vamos tirar nossa foto? Nesse dia tão especial, Sexta-feira Santa. Amanda, vai abrir a câmera? Acho que não. 1, 2... Peraí, acho que ela tá abrindo. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser.